Boa tarde, todo mundo. Estamos iniciando novamente nosso ciclo de seminários em doenças crônicas e infecciosas, uma iniciativa da Universidade Federal de Paraná, com apoio de diversas instituições do país, Universidade Estadual de Maringá e outras instituições do Nordeste, Centro e Sul do país. Hoje estamos fechando nosso ciclo de seminários, é um dia um pouco emotivo, porque foram 17 outros seminários que nos acompanharam durante essa pandemia, e teve um momento muito interessante nessa participação. Eu esqueci de falar que tem participantes de fora do país, da Argentina e do Chile também. Foi aquele momento de o meu minuto. Então, para não perder esta secção tão esperada, eu quero passar a palavra para Amanda. Amanda, ¿está ahí? Si no está Amanda, comenzamos con Anderson. Anderson, no estamos viendo. Tem um problema no som. Tá, só um instantinho, gente. Último dia, temos um pouquinho de paciência, por favor. Eu não quero dilatar muito essa parte, mas vamos a ver se ele resolve o problema. Se não, passo para o seguinte. Conseguiu? Tá, vamos a passar para Daniela, por enquanto. Olá. Tudo Boa bom, tarde. Daniela? Tudo. Meu nome é Daniela, né? Estou aqui participando dos seminários como aluna externa. E já tinha alguns projetos, tinha ideia de alguns projetos, né? Para definir a linha, né, de pesquisa do doutorado que eu pretendo seguir. E os seminários têm sido muito importante, tem sido assim uma oportunidade de renovar, né, o conhecimento, da gente se atualizar. Eu que já faz um tempinho que eu finalizei meu mestrado, né? Então, esses seminários de alto nível, eles têm enriquecido bastante, né? O conhecimento tem sido uma oportunidade muito enriquecedora, né? Acho que para todos nós. Eu só tenho que agradecer mesmo por ter aceito, né, a minha inscrição, minha participação e por terem palestras tão boas. Obrigado. Isso. Obrigada. Obrigado, Daniela. A gente que agradece sua participação e espero que esse banho de diferentes temas tenha sido importante para você hallar esse rumo nesse projeto, nessa definição para seu doutorado. Tá? Então, tem sido um prazer e é muito bom contar com você, que eu já lhe conheço de outros tempos. Um abraço. Bom, agora, Suelen. Oi, está me ouvindo? Sim, se puder abrir a câmera para lhe conhecer. Eu abri, agora foi. Tá aparecendo? Estamos. Perfeito. Bom, então, meu nome é Suelen, eu sou biomédica de formação e atualmente eu estou finalizando meu mestrado com orientação do professor Nilmar Moretti, do Laboratório de Biologia Molecular de Patógenos na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Bom, o foco do meu projeto é caracterizar proteínas envolvidas na acetilação em leishmania mexicana. E isso é muito importante porque possibilita entender o papel dessas proteínas no ciclo de vida do parasito. Então, até o momento, nós conseguimos identificar proteínas essenciais para a sobrevivência de leishmania, descrevemos o papel delas no ciclo de vida, e a nossa ideia é sugerir essas proteínas como novos alvos de drogas para o tratamento das leishmanioses. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Marcel e todos os envolvidos por proporcionar essa disciplina aos alunos da pós. E, bom, foi incrível assistir essas palestras de diferentes temas, professores de outros lugares do mundo, isso ajudou muito na parte cultural. E, com certeza, essa disciplina contribuiu muito
para minha formação, eu só tenho que agradecer. Obrigada mesmo, professor. Obrigado, Suelen. Eu já falei que vocês me produzem emoções com suas palavras, seus depoimentos. A gente tinha esse interesse. E principalmente também quando recebo uma aluna da Unifesp, lugar que foi minha casa durante 9 anos, devo muito da minha formação na Unifesp, e é para mim uma alegria enorme você ter participado, seu projeto é muito interessante, e espero que nos acompanhe também nessa iniciativa do evento que estamos programando. Tá bom? Então, um abraço, Suelen, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Com certeza, eu participo super. Tá bom, obrigado. Então, agora vamos finalizar essas apresentações com Anderson e Amanda, que soube que estão juntos por aí. Então, Amanda e Anderson... Boa tarde a todos. Estão escutando a gente? Estamos. Ah, então tá bom. Então, como o professor já me apresentou, eu sou o Anderson, eu sou aqui de Lages, de Santa Catarina. Atualmente, eu estou no meu 2º ano de doutorado, sendo orientado pela professora Maria de Lourdes. O meu projeto, por causa da pandemia, ele teve que ser totalmente reformulado, né? Atualmente, eu trabalho num projeto que a gente busca desenvolver um teste rápido para o COVID. Eu não falei também, eu sou formado em engenharia ambiental. Então, eu sou engenheiro ambiental, mestre em bioquímica e biologia molecular, e atualmente faço doutorado em biologia molecular. E estou, então, nesse projeto de doutorado no qual a gente está desenvolvendo um diagnóstico, para o COVID. Acho que daí a Amanda vai falar agora. Obrigado, Anderson. Que bom, é a primeira vez que temos 2 pessoas juntas ao mesmo tempo. Distância social, por favor, distância. Por isso que a gente está de máscara aqui, porque a gente está junto. Teve problema para entrar no outro computador. Não, Bom, tranquilo. boa tarde a todos, eu sou a Amanda, eu sou médica veterinária e atualmente eu estou fazendo mestrado aqui na UDESC de Lages, em ciência animal, com foco em bioquímica e biologia molecular. O meu projeto está começando agora, o professor Marcel, inclusive, está nos ajudando bastante. Ele tem o foco para analisar a formação de vesículas extracelulares no Trypanosoma evans. A gente está ainda no começo, essa semana a gente começou a rodar o nosso piloto, e eu espero que dê tudo certo por aí. Obrigada, professor, pela possibilidade de participar da disciplina, e também por toda a ajuda que o senhor tem nos dado aqui no meu projeto. Imagine, Amanda e Anderson, muito obrigado pela apresentação, espero seguir contribuindo no projeto. É para mim uma alegria enorme ter alunos desde Pernambuco hasta Lages, Curitiba, por aí Criciúma temos, muito de Maringá, de Rio, certo? São Paulo, e diferentes cidades, eu estou esquecendo, Belo Horizonte, perdão, pessoal de Belo Horizonte, hoje honrando a casa, nosso convidado de Belo Horizonte. E é para mim um enorme prazer, Amanda e Anderson, obrigado pela participação. E foi muito interessante ver vocês de máscara aí apresentando juntos. Boa sorte. Boa sorte. Obrigada, professor. Bom, gente, quem não se apresentou perdeu. Então, acho que passaram por essa tribuna 70 alunos de diferentes lugares, da Argentina também, e do Chile e do Brasil, o resto. E eu agora vou começar a apresentar a nosso convidado, que é digno de um encerramento desse ciclo de seminários. Então, só basicamente passando um repasso rápido pelo que aconteceu aqui nessa disciplina, a gente teve apresentações desde a Argentina, eu vou ir para um mapa, desde a Argentina, desde Brasil, certo? México, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França. Esqueci algum? Acho que não. Portugal, professor. Desculpe, e duas apresentações em Portugal. Vocês não me ouviram esquecer Portugal, que foram muito boas, por sinal. Tá? E Portugal. Então, é um prazer enorme ter a possibilidade de encerrar com um destacado pesquisador e professor,
brasileiro, Mauro Teixeira. Eu vou dar um resumo um pouco de seu currículo. Mauro é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele fez doutorado em Imunofarmacologia na Universidade de Londres. Concomitante com finalizando o doutorado, ele fez também uma especialização na Escola de Medicina Tropical de Londres e, posteriormente, seguiu na Inglaterra, fazendo um pós-doutorado durante 2 a 3 anos em Londres. Posteriormente, ele voltou a Belo Horizonte e ele ganhou concurso para ser professor na Universidade Federal de Minas Gerais e, apesar de haver tido toda essa vasta experiência internacional, ele fez um sabático depois de um tempo na França por 2 anos. Mauro Teixeira acumula muitos prêmios dentro de sua vida científica, mas eu queria destacar aqui que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Inflamação. Ele já foi presidente da Sociedade de Farmacologia e Terapêutica Experimental. O Mauro é coordenador do INST em dengue há muito tempo, membro da Academia Brasileira de Ciências. E vocês sabem que a gente tem uma posição um pouco relativa em relação aos números e a essa pressão que temos por produtividade, mas temos que honrar quando estamos com pessoas de um alto nível. O Mauro é pesquisador nível 1A da CNPq e ele acumula mais de 650 trabalhos científicos indexados internacionalmente. O fator H dele é pela altura, 70 e acima, não vi bem, mas ele tem formado a mais de 34 doutores já formados, 21 mestres, 14 pós-doutorados. Então, estamos falando de um professor de alto nível que conseguiu uma visão, um reconhecimento nacional e internacional. Então, para mim, tê-lo aqui para encerrar esse ciclo de seminário é uma honra e também, depois de toda essa mistura de professores que estão fora, brasileiros que estão fora, outros estrangeiros que nos deram seminário, é muito interessante ter uma figura importante da ciência nacional para encerrar nossos ciclos seminários. Mauro, é com você a palavra. Muito obrigado por ter aceito esse convite e tem todo o tempo à sua disposição para dar seu seminário. Marcelo, obrigado pelo convite. Interessante essa variedade de pessoas. Vocês vão ver que tem variedade de barulhos aqui do meu lado também. Então, começaram a reforma há pouco. Então, eu acho que vai dar, não vai ter muito problema, não. Qualquer dúvida, vocês me passem. Deixa eu passar o microfone para frente, fica até mais alto para vocês também. Eu vou começar a iniciar a apresentação, vamos ver se vai dar certo. Tá. Está, okay. Só falta colocar em modo apresentação. Já está. Sim, isso. Só está demorando um pouquinho. Isso. Então, aí está perfeito. Eu vou pedir ao resto do pessoal, como sempre, desligar os microfones para facilitar a apresentação do professor Mauro. Então, o que eu vou comentar com vocês hoje aqui é sobre esse processo inflamatório, um pouquinho, né, que a gente trabalha. E estou pegando um chazinho aqui para mim. Pronto, obrigado. E a inflamação no contexto da interação micro-organismo-hospedeiro. Eu coloco micro-organismo porque, na realidade, nem todo micro-organismo é um patógeno, né? E a gente vai ver que a maior parte das interações que a gente tem com essa microbiota, com o mundo exterior, é com micro-organismos não patógenos. Eu acho que essa noção de inflamação e doença infecciosa ficou mais evidente agora com o Covid-19, né? Mas a gente vem trabalhando com isso há alguns anos e há um tempo bem antes disso. Então, eu estou aqui em Belo Horizonte, no Instituto de Ciências Biológicas
da UFMG. O que chamou a atenção dos meninos lá de Chapecó, que deve estar frio para danar, né? Eles estavam de máscara, quase que era máscara de esquimó. Né? O que a gente trabalha, então, é inflamação. Toda vez que a gente fala em inflamação, vem os sinais cardinais da inflamação, que já tem alguns séculos que isso é visto, isso é estudado. E claramente, quando a gente olha para os sinais cardinais da inflamação, a gente nota que são sinais externos, né? Calor, rubor, tumor, perda de função, exceto a perda de função, são sinais que a gente vê clinicamente enquanto médico, especialmente externo, né? Então, levando isso a ferro e fogo, não tem inflamação dentro de um órgão interno, né? O estômago não inflama porque ele não fica vermelho, você pelo menos não vê isso. Mas isso ajudou muito a desenvolver e com o tempo que se percebeu, e é isso que a gente mais se estuda hoje, é que esses leucócitos no tecido, o acúmulo deles, né, e a ativação deles é que marca o processo inflamatório e são os principais responsáveis pela alteração da função do tecido, né, e causam dor e perda de função. E clinicamente isso é que leva as pessoas ao médico, né, porque elas estão com uma disfunção, então uma falta de ar, que seja se for no pulmão, dor no estômago, dificuldade de andar, então são todos sintomas de disfunção do tecido que, em geral, está associado a esse recrutamento de células lá. É claro, hoje, que esse recrutamento de células, esse acúmulo de leucócitos, acontece em muitas doenças inflamatórias não infecciosas, né? Desde asma, obesidade, alergia, artrite reumatoide, lúpus. Mas é claro hoje também que a gente tem esse processo inflamatório subjacente a várias outras doenças, né, que não são tratadas com anti-inflamatórios, mas que têm um componente inflamatório importante. Né? Diabetes, depressão psíquica, né? Mesmo a aterosclerose tem esse componente inflamatório muito importante como parte de sua patogênese. Ora, se os leucócitos são importantes para essas doenças, claramente tratar os leucócitos, né, tratar o recrutamento dos leucócitos do ponto de vista da inflamação é razoável e isso que tem sido feito nos muitos últimos anos. Né? Então, a gente sabe que leucócito contribui para a doença, contribui para as alterações funcionais. Então, conhecer o que causa esse recrutamento de leucócitos é uma forma que a gente usa para a gente estudar e desenvolver novos fármacos anti-inflamatórios. Né? E eu uso a palavra recrutamento aqui mesmo. Muitos dos estudos inflamatórios sobre a chegada sobre inflamação tem a ver com o aspecto mais produtivo da inflamação. Induzir, chegada de células. Como é que eu diminuo a formação do edema? A entrada dos leucócitos, a ativação dos leucócitos. Né? E isso é uma coisa que a gente tem feito há alguns anos. Então, esse é um grupo de trabalhos exemplificados por esse artigo, em que a gente desenvolveu com essa empresa, uma empresa farmacêutica italiana, antagonistas para o receptor CXCR1 e CXCR2, no contexto de várias doenças, aqui no caso de modelo de asma grave. A gente trabalhou, né, com essa mesma empresa, por exemplo, desenvolvendo antagonistas do receptor C5A no contexto de dor e inflamações que levam à dor neuropática ou mesmo à dor cirúrgica. Né? Então, como prova de conceito, esses estudos, né, foram muito úteis no desenvolvimento de novas moléculas inflamatórias. Né? O antagonista C5A realmente ainda não virou fármaco. Os antagonistas de quimiocinas eles estão sendo testados fase 3 em Covid, por exemplo. Né? A gente tem todos os estudos com anticitocinas que estão em fase avançada ou já são em uso em pacientes. Mas, claramente, esses estudos mostram que impedir a chegada de leucócitos é útil no tratamento de doenças inflamatórias crônicas. Então, tudo que eu mostrei, tudo que a gente fez nos últimos 20, 30 anos e no mundo, tem a ver com isso aqui, ó, esse início do processo inflamatório. A produção de estímulo inflamatório que faz com que os leucócitos saiam da corrente sanguínea e entrem no tecido, e eles são ativados, e
No caso de uma infecção, eles vão eliminar o agente infeccioso, ou no caso de uma infecção crônica, eles estão associados ao dano, né? O que se notou, e tem se estudado nos últimos anos, essa é uma revisão nossa, publicada recentemente, é que não só essa chegada de leucócitos, mas a resolução, uma volta à normalidade, né, que a gente chama dessa homeostasia, ela também tem a ver com a produção de muitos fatores, de muitas moléculas e ativação de tipos celulares. Então, assim como a chegada de células depende de mediadores, a resolução também. Então, claramente, voltar ao normal após um processo inflamatório não é só um processo passivo, em que eu deixo de ter o estímulo inflamatório e as células por si só morrem por apoptose, etc. Não. Para eu resolver, eu gasto energia. Eu preciso produzir moléculas que a gente chama de forma global, conjunta, de mediadores da resolução ou resolvedores da inflamação. Tá? O termo de mediators of resolution é mais frequente no caso. E aí nasce um conceito a partir disso. É que inflamação crônica, ela não é necessariamente só associada com essa chegada de mais células, mas também pode ser decorrente do estímulo se manter e você ser incapaz de resolver, né? Então, você passa de deixar de ver a chegada como um problema, mas começa a ver como uma resolução alterada, como um problema das inflamações crônicas e talvez até uma forma de você quebrar o ciclo, né? Colocando isso de forma gráfica, né? Em uma inflamação usual, você tem a chegada de células, as células vão resolver o estímulo que causou aquela perturbação, isso volta ao normal. Esse normal aqui não é necessariamente idêntico a esse, mas é próximo. Tá? Então, existe um retorno a uma homeostasia. No caso da ausência de resolução, o que você tem é a chegada dessas células e, por um motivo ou outro, não há o retorno, há uma persistência, né, dessa resolução. Tem muitos motivos, mas claramente isso tem vantagens em termos de pensamento, né? Qual que seria? Tá, se resolução não é um problema, eu posso tentar induzir resolução para tratar a inflamação. Então, de forma gráfica, a gente tentaria, então, administrar alguma coisa aqui que lembra o que causou aqui. Quais são esses mediadores aqui? Será que eu posso selecionar algum que eu possa usar como terapia quando as coisas estão erradas? Então, eu administraria essa molécula aqui. Isso induziria uma resolução. Tá? Seria uma resolução induzida em vez de ser uma resolução natural, né? Então, esse é um grupo de coisas que a gente tem trabalhado nos últimos anos, né? E a gente tem buscado entender o que é que resolve a inflamação. Quais são esses mediadores, né? Antes disso, eu vou só definir o que é o mediador da resolução, né? São moléculas que têm efeito anti-inflamatório, porque elas impedem a chegada de novas células, mas, para além disso, elas são capazes de induzir a apoptose nos leucócitos e induzir a fagocitose de leucócitos mortos, que é um processo que a gente chama de eferocitose. Então, ao diminuir as células e facilitar a retirada, você limpa o processo inflamatório, né? E de forma muito interessante, esse processo de apoptose, eferocitose, ele é associado na modificação da função dos macrófagos, de tal forma que esse macrófago se reprograma a ter um fenótipo anti-inflamatório, tipo M2, ou pró-resolutivo, que a gente chama de MRES, um macrófago resolutivo. E esses fenômenos pró-resolutivos estão associados a melhora de dor, melhora a função do tecido e uma melhor função da resposta imune adaptativa também. Esse grupo de coisas, essas moléculas, esses estudos de moléculas pró-resolutivas, aliás, o conceito de resolução de inflamação nasceu desse pesquisador, que hoje está em Harvard. Então, o Charles Serran, ele sempre buscou estudar
moléculas que induzem resolução, e ele sempre focou nos lípides, né? E descreveu várias moléculas ao longo dos anos, né? A vantagem dele é que ele iniciou o Field of Research, né, esse grupo de trabalhos. A desvantagem é que ele nunca mais estudou nada além dos lípides. E ele só cita os lípides como se fosse a única coisa que resolve. Mas, na realidade, é muito mais do que isso. A gente sim tem mediadores lipídicos, mas existem proteínas, eu vou chamar duas, anexina 1, plasmina. Você tem peptídeos, angiotensina 1 a 7. Eu vou chamar muita atenção, porque a gente vai usar isso aqui, porque foi nosso grupo que descreveu essa molécula. Então, esse peptídeo é capaz de induzir a resolução da inflamação. Alguns gases, né, H2S, ácidos graxos de cadeia curta, peróxido de hidrogênio, são todas moléculas que demonstradamente, com maior ou menor evidência, são capazes de induzir resolução, né? Essas moléculas agem em receptores, muitos dos quais são entendidos, muitos dos quais não são, e existem algumas moléculas que sinalizam resolução, mencionadas aqui, mas esse é um grande buraco negro, né, sem conhecimento mesmo, né? A gente precisa melhorar muito o conhecimento aqui, né? Tem que pôr bem mais luz aqui dentro para a gente entender quais são os sinalizadores desses receptores que se ligam a esses mediadores, né? Como é que a gente estuda isso, né? E aí eu vou mostrar alguns estudos de prova de conceito desses resolutivos, né? Como eu disse, a gente estudou muito com essa molécula, angiotensina 1 a 7. A angiotensina 1 a 7 aliás, o sistema renina-angiotensina está na moda, né, por causa da Covid, de novo, porque essa enzima que participa do sistema renina-angiotensina é um receptor para o vírus entrar na célula, né? Mas a gente tem o sistema renina-angiotensina tradicional, que eu transformo a angiotensinogênio em angiotensina 2, pela enzima conversora de angiotensina. Mas existe esse sistema alternativo, que é pela ECA2 ou ECE2, esses dois, que vai converter esse angiotensina 2, eventualmente, em angiotensina 1 a 7. E de forma interessante, esse angiotensina 1 a 7 age no receptor MAS, e os efeitos dessa associação em geral, o oposto do efeito desse AT1 aqui. Então, ao passo que a angiotensina ligando ao receptor AT1 induz inflamação, fibrose, o angiotensina 1 a 7 ligando no MAS tem efeito anti-inflamatório, antiproliferativo, antifibrótico, portanto, né? Estudos nossos, já há alguns anos, mostram que a angiotensina 1 a 7, agindo no receptor MAS, é anti-inflamatório, né? Então, se eu dou angiotensina 7 ou um ligante de angiotensina 7, eu consigo impedir o recrutamento, a chegada de células, tá? E ao impedir a chegada de células, eu tenho um efeito funcional, que é a diminuição de dor nesses animais, tanto pelo agonista do receptor ou pela própria angiotensina 1 a 7. Mas mais do que isso, né? Quando a gente fala em fármacos anti-inflamatórios, a gente está falando em coisas que são administradas antes do estímulo. Ao passo que quando a gente fala em fármacos resolutivos, a gente espera a inflamação acontecer e tenta dar alguma coisa no momento em que as coisas estão formadas e ver se resolve mais rápido, né? Então, são estratégias diferentes. Essa é uma estratégia profilática, anti-inflamatória. A estratégia pró-resolutiva, ela é terapêutica. Você dá a estratégia no momento em que as coisas acontecem, né? E aí o estímulo, a cavidade, essa cinética vai variar muito de estímulo para estímulo, de cavidade para cavidade. Mas, claramente, se a gente imuniza o animal com a MBSA e faz o desafio com 14 dias, com 12 horas, depois do desafio já está no pico da inflamação, aí eu trato e pergunto, o que acontece depois? Então, no animal normal, as células permanecem altas. Nos animais animal normal, esse aqui é o controle negativo, esse é o animal imunizado que recebeu o antígeno. As células migram e ficam na cavidade. Se eu dou angiotensina 1 a 7 aqui, com 12 horas, as células desaparecem da cavidade, tá? E esse é um fenômeno caspase dependente, porque eu bloqueio com bloqueador de caspase. Então, ao dar a angiotensina 1 a 7,
eu induzo apoptose nos neutrófilos, tá? É importante ser bloqueado por caspase, e o neutrófilo, ao morrer por apoptose, a inflamação se resolve, tá? Mais do que isso, né? Eu posso pegar neutrófilo humano e essa molécula é capaz de induzir apoptose no neutrófilo humano de forma bem clara e dependente do receptor o receptor de angiotensina 1,7, que é o receptor MAS. Né? Isso está associado com uma via de transdução que você desliga fatores de sobrevida, que é o NF-κB no neutrófilo, é muito importante. E mais ainda, quer dizer, eu resolvo porque eu induzo a morte no neutrófilo, e esse neutrófilo morto, ele é fagocitado pelos macrófagos que estão naquela região. Tá? Então, ao matar o neutrófilo e fagocitá-lo, eu tenho uma resolução do processo inflamatório, mostrando claramente que a angiotensina 1,7 é o mediador da resolução de inflamação. Tá? Isso é um exemplo de mediadores e processos que a gente vem estudado ao longo dos anos, né? Mas para dizer que vários estudos do grupo mostraram que essa enzima que é importante dentro da célula, né? O GILS, que é outro fator de transcrição, é importante também. A plasmina, que participa da cascata de coagulação, da resolução da cascata de coagulação, também participa da resolução da inflamação. Mediadores, ácidos graxos de cadeia curta, também são capazes de resolver. E peróxido hidrogênico. Eu acho que esse dado peróxido é muito legal, né? Radicais livres resolvem a inflamação. Né? Então, produzir radical livre, sim, pode se associar com dano, mas sim, também ajuda a resolver. Então, essa ideia de que tirar radical livre é anti-inflamatório não tem muito sentido, né? Depende do momento, é uma estratégia com possibilidades um pouquinho mais complexas, né? E proteínas também. Então, eu acho que o que eu quero mostrar para vocês, o que eu mostrei, é que sim, resolução da inflamação é ativa e depende de mediadores químicos, tá? E que tem muito dado agora, e o nosso grupo tem uma contribuição expressiva nesse sentido, de que você consegue resolver e melhorar a inflamação e a disfunção do tecido através desses mediadores, né? A grande dificuldade hoje, né, de todos nós que trabalhamos na área é como evoluir com isso até os pacientes, né? Qual mediador, qual dose, qual situação. Então, isso é um processo que está acontecendo e eu acredito que nos próximos anos a gente sim vai conseguir ter moléculas baseadas nessa forma de conceito. Tá? Eu vou mudar, não vou evoluir nessa questão clínica, que é uma coisa que tem me preocupado no bom sentido recentemente. Eu vou focar no outro lado, que é a questão da resolução da inflamação no contexto da infecção. Tá? Porque, assim, de novo, a gente fala assim, a inflamação, tirar a inflamação é imunossupressor. E eu quero deixar explicado que não. Tá? Eu preciso de uma resposta inflamatória para ter uma resposta imune inata contra o micro-organismo e adaptativa adequada. Claramente. Só que essa inflamação tem que ser correta. Ela não pode ser nem menos e nem muito, porque isso gera doença e morte. Né? Então, não dá para falar em anti-inflamatório contra a doença infecciosa. Né? Você tem que entender o que é a doença e a molécula, e nós vamos ter que modular, modificar essa resposta para que ela seja adequada para ter uma resposta adaptativa, mas não exacerbada a ter doença. Né? Essa figura aqui do lado é uma figura... a gente fez um trabalho, aí o pessoal da FAPESP, da revisão FAPESP, fez uma reportagem sobre isso, tudo. E eu fiquei incomodado na época com essa figura, né? Porque a gente estava estudando microbiota, né? Microbiota está dentro do intestino. E esses pontinhos pretos fui eu que coloquei depois, né? Para dizer que tem microbiota lá dentro também. Mas, de fato, relativamente ao que nós temos no intestino, o mundo externo é essa doideira mesmo, né? A gente tem muito microbiota nesse mundo, né? Micro-organismo nesse mundo.
Então, a maior parte desses micro-organismos que estão em nossa volta, com maior ou menor quantidade, a gente simplesmente não interage. Nós não temos contrarreceptores, né? Nossa química não combina. A próxima interação com os micro-organismos que a gente tem, que é mais importante, é com essa microbiota residente. Essa interação é fundamental. Tá? Algumas vezes acontece infecção, quando alguma coisa acontece. E pode acontecer doença e, eventualmente, morte. Mas eu acho que é importante a gente ver isso, que a maior parte das interações com os micro-organismos não são maléficas. Ao contrário, são benéficas. Né? Mas a gente vê os micro-organismos do ponto de vista da medicina, né? Que é o do ponto de vista da doença e da morte. Né? Então, eu vou abrir um parênteses que é para explicar por que a gente pensa assim, e depois eu fecho e continuo a palestra. Né? Aí vem essa noção do superorganismo, né? Que essas interações aqui, com a nossa microbiota residente, que está em sua maioria no intestino, especialmente no intestino grosso, tá? Ela é muito importante para a nossa adaptação ao nosso meio ambiente. Né? Porque os genes desses micro-organismos, como os seus metabólitos, sua metabolômica, vai, em muito, contribuir para que os nossos genes, para que nossa capacidade de interagir no ambiente seja melhor. Então, nós temos pelo menos 100 vezes mais bactérias do que células. Tá? E esse conjunto de coisas nos dá pelo menos 100 vezes mais genes e, portanto, maior capacidade de adaptação do que nós mesmos. Né? E esse metaboloma microbiano nos ajuda a lidar com a dieta, a proteger com coisas que estão no meio ambiente que podem nos causar mal, tanto do ponto de vista de agentes xenobióticos, como outras bactérias, e também ajuda no sistema imune, na maturação do sistema imune. Tá? Então, essa relação de micro-organismo e hospedeiro, ela é intensa e ela sim nos ajuda sobremaneira. Né? Eu falo muito, né? O sistema imune não tem ouvido, não tem olho, então a forma dele perceber o ambiente é diferente. E o meu modo de entender é que o sistema imune percebe o ambiente, ele obtém informação ambiental através da microbiota, porque a microbiota muda ao estar em ambiente diferente, ao comer coisas diferentes, ao interagir com pessoas diferentes. Né? Então, a microbiota é muito importante para que o nosso sistema imune funcione de forma adequada. Não só o sistema imune, né? A nossa capacidade dietética, nossa capacidade de impedir agentes infecciosos de nos infectar. Então, a nossa interação com os micro-organismos, ela é fundamental para que a gente viva de forma adequada. A gente começou a estudar microbiota, né, em 2000, bem antes do boom da microbiota, né, e a gente estava estudando animais isentos de germe, e claramente isso chamava muita atenção. Né? Fazendo esse modelo de isquemia perfusão, que é um modelo bem inflamatório, né, tem muito edema e neutrófilo, e o neutrófilo é necessário para que haja o edema e a morte. A gente viu que os animais que não tinham germe não morriam, não inflamavam. Né? E o que a gente achava na época é porque eles não morriam e não inflamavam porque não tinha bactéria, a bactéria não ia para o meio exterior e não causava a estimulação do tecido. Tá? Mas a gente viu que era para outras coisas também. Dor, foca aqui no LPS. Né? A dor induzida, que é o que a gente estuda em animal, ela não acontece, isso aqui é um animal convencional, o animal isento de germe está aqui. O animal isento de germe não inflama porque a inflamação dele é atrasada. Né? Ele custa a inflamar. Eventualmente ele inflama, mas ele custa a inflamar. Né? E de forma mais importante, tá, olha aqui atrás, o animal isento de germe não tinha neutrófilo, não tinha edema, ele não produz TNF, mas produzia grande quantidade de L10. E se eu bloqueasse esse L10, ele morria, inflamava, igualzinho o animal, ou bem próximo do animal convencional. Tá?
Então, isso gera uma ideia que é o seguinte: na ausência de microbiota, eu respondo, não é que eu tenho ausência de resposta ao meio ambiente, a estímulos inflamatórios. Eu respondo diferente. Eu respondo produzindo grande quantidade de L10 que me mantém não inflamado, né? Porque eu desligo minha capacidade, eu diminuo a produção de mediadores pró-inflamatórios, isso resulta em menor dano inflamatório. Por outro lado, se eu desligo a IL-10, eu retiro a IL-10, eu passo a responder igualzinho um animal convencional, né? Então, esse animal aqui ainda não tem microbiota, mas ele responde igualzinho a um animal. Então, olha que conceito legal. Na ausência de microbiota, todo o meu processo inflamatório é de produzir coisas anti-inflamatórias, né? Essa é a minha resposta inata. Ao nascer e manter a convivência com os micro-organismos, eu mudo isso, porque isso é necessário para a minha adaptação ao meio externo, né? Em estudos a gente mostra que esse L10 depende de anexina, que é um pró-resolutivo, que está sob o controle de uns doses mais altos de corticoides. Então, eu vou deixar como esse seria uma mensagem para cá, take home message, né, que eu chamo. A microbiota é essencial para controlar essa responsividade inflamatória, então, recrutamento de células, edema, dor e febre. Tá? Esse processo de impedir a inflamação é ativo. Tá? Não é que a inflamação não se processa porque eu não tenho estímulo. Não, eu impeço que ela se processa produzindo mediadores de resolução, né? Ou seja, de forma inata, nós produzimos mediadores de resolução da inflamação para não inflamar quando eu não entro em contato com o meio ambiente. Por outro lado, e é isso que essa figura aqui quer demonstrar, essa situação não existe. Eu não tenho opção de ser germe-free, né? A gente tem microbiota o tempo todo, né? Qual que seria a importância disso, né? Como é que eu faço um animal voltar, um germe-free voltar ao normal? Eu dou a microbiota de volta. Ele demora 14 a 21 dias e essa restauração do fenótipo é permanente. Mas eu posso fazer isso de forma transitória, tá? Administrando produtos da bactéria. Ou seja, os micro-organismos, ao viverem no meu intestino, liberam ligantes de TLR, liberam metabólitos e induzem anticorpos que fazem com que eu tenha essa capacidade de inflamar. E essa capacidade de inflamar é importante porque eu tenho que ser capaz de lidar com infecções, tá? Então, isso é mostrando, eu vou pular, mas a ideia é que, por exemplo, eu posso pegar ácidos graxos de cadeia curta, eu dou ácidos graxos de cadeia curta. Então, esse aqui é um animal isento de germe, ele não responde por um estímulo inflamatório. Se eu der o acetato, que é um metabólito de produto bacteriano, ele volta a responder igual a um animal convencional, tá? E olha que legal esse dado. Se eu dou um TLR, um ligante TLR, e é meio confuso, então eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um animal germe-free, aqui é um animal convencional, seria mais ou menos aqui. Se eu, antes desse animal germe-free, eu der o LPS 2 horas antes, 6 horas antes, 24 horas antes, 48 horas antes. Então, de repente, eu ligo a responsividade inflamatória e com 96 horas, ela volta, né? Então, a exposição a produtos microbianos permite que um animal germe-free inflame, passe a produzir TNF, desligue o IL-10, isso depois volta ao normal, tá? Tentando resumir isso, é que esse contato com a microbiota é que desliga essa incapacidade do animal isento de germe de inflamar. E isso se faz porque a microbiota tem produtos bacterianos ou produtos do seu metabolismo que fazem
que interagem com o nosso sistema imune. Tá? Então, quais os conceitos importantes que a gente tira daqui? Né? Então, aqui somos nós, e nós precisamos de lidar com infecções. Tá? E temos que induzir o nosso sistema imune adaptativo. E nós somos capazes de fazer isso porque nós somos capazes de inflamar. Nossas células dendríticas são capazes de ir para o linfonodo. Nossos macrófagos são capazes de atrair neutrófilos que lidam com a infecção. Tá? No animal isento de germe, que eu chamo esse estado de dormência, ele é incapaz de inflamar. Tá? Se ele é incapaz de inflamar, ele não morre quando eu tenho uma inflamação grave. Mas ele também não consegue conter uma infecção ou instruir uma resposta imunodaptativa. Tá? Eu tenho que dar a microbiota para fazer isso. E olha que legal, nós estamos falando de resposta imune inata. A resposta imune inata modifica dependendo do seu contato com a microbiota. Aqui a gente está estudando animal isento de germe e animais com germe, mas vocês podem imaginar que na vida real a gente está no meio termo entre esses dois polos, tomando antibiótico, comendo diferente, e isso claramente afeta a nossa capacidade de induzir uma resposta inflamatória adequada, tá? Isso é chamado de immune training, de várias coisas, mas fundamentalmente essa resposta inflamatória é modificada sobremaneira com contato com a microbiota. Tá. Nós estamos falando, então, nesse momento eu falei um pouquinho da ausência de interação, da questão da microbiota residente, que nos altera nossa capacidade inata de responder a qualquer estímulo inflamatório. Eu vou voltar a atenção para isso aqui, para infecção, doença e morte. Tá? A maior parte das vezes, os micro-organismos não nos infectam. Tá? Mas pode acontecer infecção, e uma infecção produtiva com muitos vírus. Né? Então, vocês imaginam, não é toda vez que eu entro em contato com SARS-CoV ou influenza que eu fico gripado ou com Covid. Tá? Mas isso pode acontecer. Eu posso ter uma infecção assintomática, ela não se expressa. Ou eu posso ter uma infecção sintomática, com doença. Infecção e doença são coisas diferentes. Infecção é isso, sem sintomas. Quando a infecção gera sintomas, ela vira uma infecção sintomática, ela vira uma doença. Né? E a doença pode ser tão grave a ponto de matar o indivíduo. Né? Então, o que a gente vem tentando trabalhar nos últimos 10, 15 anos é com o seguinte conceito, que é, quando eu tenho uma infecção, eu tenho a produção de mediadores da inflamação, que devem ser importantes para a resposta inflamatória aguda, que contém o micro-organismo, e a resposta imunodaptativa que lida com ele. Né? São esses mediadores da inflamação. Quando é que acontece doença? Quando é que as coisas dão errado? É quando esses mediadores inflamatórios são produzidos de forma inadequada, ou muito, ou pouco, ou fora de lugar, ou mediadores diferentes. Né? Cada situação, né? HIV, sepse, então, são coisas diferentes. E aí, o seguinte, será que a gente consegue separar mediadores que são importantes para a resposta imunodaptativa e conter o micro-organismo daqueles associados com a doença? Não é problema ter uma infecção, desde que ela não cause doença e não mate. Né? E claramente isso, né? O mundo parou por causa de Covid, não é porque tem muita infecção, é porque a infecção mata. Mata até 3% dos indivíduos, é muita coisa. Né? O mundo assustou com Ebola, MERS, porque mais de 50% das pessoas morriam. Né? A gente assusta menos com dengue todo ano, porque poucas pessoas morrem. Com o adenovírus, que causa infecção o tempo todo. Por quê? Porque a maior parte das vezes a infecção não leva à morte, né? Não leva a uma doença grave. Então, é isso que a gente tem que separar. Eu tenho que ser capaz de lidar com a infecção, controlando a infecção, sem ter a morte. Será que a gente consegue separar isso? Né? Então, como eu disse, a gente vem trabalhando com isso há alguns anos, e claramente a gente consegue. A gente consegue tratar as doenças infecciosas com fármacos anti-inflamatórios, a ponto que
eu consigo diminuir a resposta inflamatória, tá? A tal ponto que impede que eu tenha morte, lesão tecidual, mas ao mesmo tempo eu ainda consigo lidar com a infecção. Então eu não vou mostrar nenhum desses estudos para dar tempo de eu mostrar a parte final. É que, sim, existe hoje boa evidência, tanto pré-clínica e clínica com corticóide em Covid, que diminuir aspectos da doença inflamatória pode ser útil no tratamento conjunto, né, das doenças infecciosas. Aí eu vou voltar, né, à questão dos mediadores da resolução. Esses mediadores da resolução são imunossupressores? Será que eles vão ser úteis no contexto de infecção? Como é que eu lido com isso? Né? Fazendo a pergunta de outra forma, será que eu posso usar esse conceito de resolution, farmacologia da resolução, para prevenir doença e mesmo assim mantendo imunidade protetora? Esse é um estudo publicado no final de 2019, tá? Em que mostra um mediador pró-resolutivo, anexina 1, tá? E seu receptor. Na ausência de anexina 1, e eu estou estudando pneumonia pneumocócica, claramente, na ausência do freio, né, do anti-inflamatório, os animais morrem muito mais. Né? Por outro lado, se eu administro AC, é um peptídeo baseado na anexina. Então, se eu administro a anexina, ela tem efeito anti-inflamatório e diminui, não está mostrado aqui, não diminui, aumenta a sobrevida dos animais, aumenta a capacidade deles de lidar com a infecção. Por quê? Quando ela diminui a inflamação, mas mesmo diminuindo a inflamação, administrar a anexina é associado com melhor controle bacteriano. Puxa vida, isso é estranho, né? Eu tenho menos bactéria e menos neutrófilo. Por quê? Porque a anexina é capaz de aumentar a fagocitose e killing de micro-organismos. Então, esse agente pró-resolutivo, no contexto de pneumonia bacteriana, ele diminui a inflamação e aumenta a sua capacidade de lidar com a infecção. Tá? Então, o efeito dele é de favorecer a sua capacidade de lidar com a infecção bacteriana. Tá? Isso eu acho que é um conceito muito importante e já foi demonstrado agora para outros agentes pró-resolutivos. De forma geral, os pró-resolutivos são benéficos no contexto de infecção bacteriana. Eles tendem a diminuir a carga bacteriana e diminuir a inflamação, porque, de uma forma geral, eles favorecem a fagocitose das bactérias. E no contexto de infecção viral? E aí eu vou mostrar um trabalho que a gente publicou recentemente, em 2021, há poucos meses, em pneumonia por influenza, né? E aí agora a gente está usando a angiotensina 1,7, que eu mostrei para vocês, que é um pró-resolutivo. Então vocês imaginam aqui, eu infecto com o vírus da influenza e acompanho esses animais e estou tratando aqui no dia 3 a 10. Tá? O que acontece com esses animais? Olha que interessante. Os animais com influenza, com esse inóculo, morrem em torno de 50%. Tratando apenas com esse pró-resolutivo, eu tenho muito melhor sobrevida. A sobrevida é muito melhor. Tá? E, de novo, essa sobrevida é melhor com menos neutrófilo, eu tenho uma queda significativa do número de neutrófilos, mas não há perda da minha capacidade de lidar com vírus. Ao contrário, a carga viral tende a cair. Né? Vocês perguntam, mas, puxa vida, tem menos inflamação, tem menos vírus, como é que eu explico isso? Replicação viral depende muito de sinais de sobrevida e sinais pró-inflamatórios para a célula que está sendo afetada. Então, isso talvez explique um pouquinho desse efeito. A gente não tem certeza porque tem esse efeito antiviral. Mas é claro, o efeito antiviral é claro. Né? Por que diminui esse neutrófilo se eu já estou tratando lá na frente? Porque, antes disso, o pulmão fica bem melhor, né? Se eu meço a pneumonia e a disfunção orgânica, ela é bem diminuída nesses animais tratados com angiotensina 1,7. E olha que legal, por que o neutrófilo vai embora? Porque eu
como eu mostrei anteriormente, a angiotensina mata esse neutrófilo por apoptose, né, vista por morfologia ou por fax, e esse neutrófilo morto é fagocitado por macrófagos, né? Então, eu induzo não só a morte do neutrófilo, a fagocitose do macrófago, e eu crio um ambiente pulmonar que é mais adequado, com menor dano, menos citocinas, né? Por outro lado, se eu tiro o receptor onde a angiotensina 1A7 liga, entendeu? Dos 50% de letalidade, 100% dos animais morrem. Então, eu tirei o freio, a mortalidade é maior, com maior títulos virais e maior quantidade de neutrófilos, né? E esse dado aqui é para mostrar que se eu der angiotensina 1A7 para o animal que não tem o receptor, nada acontece, né? Porque a angiotensina 1A7 precisa do receptor para funcionar, né? Mais ainda, e aí, vamos lembrar que muitos dos pacientes com Covid, mas certamente os pacientes de influenza, especialmente em 1918, né, na pandemia que a gente teve de influenza, claramente muitos indivíduos morriam da infecção bacteriana que acontecia após a infecção viral, né? Como é que a gente tentou mimetizar isso? Então, o que eu faço? Eu dou um inóculo bem baixo de vírus e dou um inóculo baixo de bactéria. Se eu injeto esse inóculo baixo de bactéria no animal que nunca viu o vírus, nada acontece. Se eu injeto esse inóculo baixo de bactéria em animal que viu o vírus, mas que ele não morre, né? Porque é baixo o inóculo. Ele morre muito rápido. Eu saio de 0 mortalidade para 100% mortalidade em poucos dias. Porque a infecção bacteriana torna esse animal mais suscetível à infecção. Desculpa, a infecção viral torna esse animal mais suscetível à infecção bacteriana. E olha que interessante, tratando esses animais apenas com angiotensina aqui, né, nesse momento da infecção viral, eu impeço que a infecção bacteriana seja 100% letal, né? Ela não vira, em torno de 50% dos animais morrem porque em apenas 50% dos casos a bactéria vira uma septicemia, tá? Então, o que eu disse para vocês é que a angiotensina 1A7 claramente favorece a habilidade, a capacidade do hospedeiro em lidar com a infecção por influenza e diminui também o risco de uma infecção bacteriana subsequente, tá? Então, sugerindo que os pró-resolutivos devem ser muito úteis no tratamento das infecções virais. Essa é a prova de conceito que eu acho que a gente demonstra, né? Que essas vias pró-resolutivas devem ser muito interessantes no tratamento de doenças infecciosas, porque diminuem a doença e não afetam a resposta imune adaptativa, né? Sugerindo que essa farmacologia da resolução pode ser uma estratégia antidoença eficaz no contexto de doenças infecciosas, né? A gente tem feito vários estudos com Covid, ainda não temos dados bons, estudos pré-clínicos, né? Estamos ansiosamente aguardando esses estudos pré-clínicos, tá? Eu vou agradecer as pessoas do grupo, né? As professoras Landa, Vanessa e Flávio, que trabalham com resolução, Dani e Kai com microbiota. Eu não mostrei nada de dengue, né? Mas tem a Vivi e a Dani, influenza, Cristiana, Luciana, Irlanda, e a única doutoranda que é a Elisa, que fez boa parte desse trabalho de angiotensina 1A7 no modelo de influenza. Antes de terminar, eu só vou mostrar, eu acho que eu tenho uns minutinhos ainda, alguns poucos minutos, Covid realmente mudou nossa vida de cabeça para baixo, né? E aqui eu chamo a atenção, a taxa de mortalidade de Covid nos casos relatados é muito alta, né? Obviamente, os casos relatados não são todos os casos, né? A quantidade dos casos do Brasil são muito maiores do que os milhões que a gente sabe, porque muitas pessoas tiveram doença leve, imperceptível. Mas nas que têm doença reportada, em torno de 2,5% morrem, tá? E nesse sentido, a gente tem feito muitos estudos de vacina. O nosso centro foi um dos estudos que estudou a Coronavac e levou à aprovação da mesma, né? Então, é muito legal participar de um ensaio clínico de um remédio que modifica a vida das pessoas, né? Isso é uma coisa muito legal.
A gente estuda, né, Covid, então, dengue, tem um estudo grande de Wolbachia, né? Então, hoje nós acompanhamos em torno de 6 mil indivíduos lá no centro. E nós fizemos alguns estudos clínicos também, com Covid, né? Anti-17, complemento, e esse Pro Resolution aqui, que acabamos de fechar o estudo semana passada, e eu estou muito ansioso para ver o efeito dessa molécula nos pacientes com Covid, né? Eu vou pular essa parte, porque isso aqui não era só para dizer o que a gente tem feito, agradecer as agentes de fomento, e a gente pode conversar um pouquinho. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado, Mauro. Se quiser descompartilhar, aí. Bom, eu fiquei impressionado com sua aula pelos conceitos. Eu acho que pareceu um livro que a gente não encontra nos livros, esses conceitos tão claros quanto você colocou em relação aos mediadores. E me pareceu impressionante, fiquei realmente muito envolvido com teu racional em relação a como você caracteriza esos mediadores. Realmente, parabéns pela qualidade do seu trabalho e pelo conceito também. É muito didático e muito interessante para acompanhar o racional que você está tendo nesses últimos anos. Então, muito obrigado pela qualidade da apresentação. Eu vou ter algumas perguntas aqui no chat, e eu vou também te fazer outras perguntas. No final também a gente faz umas perguntas de trajetória, um pouco nesse momento de pandemia, que o pessoal já está um pouco acostumado, mas vou seguir abrindo algumas perguntas que estão no chat, então, que foram formuladas no começo e talvez não nas últimas palavras. Mas aqui, Suelen faz uma pergunta que, pensando em processos parasitários, seria uma boa ideia fusionar tratamentos anti-inflamatórios com antiparasitários. Leishmaniose, por exemplo, o principal alvo são macrófagos. Juntando os tratamentos, não poderia inibir a migração de monócitos, facilitando a destruição do parasita antes da invasão celular. Óbvio que os parasitas iriam infectar os macrófagos presentes no tecido, mas talvez poderia ter uma resposta mais eficaz para o fármaco disponível atualmente. Suelen, é difícil responder, assim, vamos lá, leishmaniose, ela acaba se entrando no macrófago lá, naive, e usa aquele macrófago quase como para se proteger, né? Trojan Horse, aquele cavalo de Troia, né? Para ela sobreviver e ir para os tecidos. Então, assim, é difícil imaginar no início da infecção, mas vamos imaginar, e é muito difícil imaginar terapias para esse momento. Esse momento a gente não controla, ele acontece. O que você tem, de fato, é um indivíduo que chega e tem leishmaniose. Esse é o ponto, tá? Aí a sua pergunta é, será que dar glucantime com anti-inflamatório ajudaria? Eu ouvi isso lá atrás, né? Então, um bocado de tempo com um cara que era Chief Scientific Officer de uma grande empresa farmacêutica, falou o seguinte, olha, toda pergunta boa, se bem formulada, você tem que fazer um ensaio clínico para responder, tá? Ensaios laboratoriais nunca respondem perguntas clínicas, eles ajudam a formular a pergunta e a evoluir para o ensaio clínico. Então, e aí vamos levar, assim, leishmaniose, ela é, às vezes, um problema terapêutico, sim, alguns indivíduos funcionam mal, e aí a dúvida é o seguinte, será que dar um pró-resolutivo vai modificar o fenótipo do macrófago a ponto de torná-lo mais receptível ao tratamento? Não tenho certeza, tá? Tem alguns estudos mostrando que há uma disfunção da resolução na leishmania, é um estudo só do nosso grupo, mas eu não tenho certeza como é que faria. A gente tem que conhecer um pouco mais antes de realmente ir para o lado de juntar essas coisas. Assim,
Agora, vamos lembrar o seguinte, e aí eu acho que as doenças inflamatórias crônicas, parasitárias ou infecciosas crônicas, elas acabam lembrando muito o que a gente vê com o câncer hoje, né? Você tem a resposta imune lá, só que ela não funciona, né? E o que a gente viu no câncer é que as células cancerosas, as células de volta, acabam produzindo, bloqueando a resposta imune adaptativa às vezes de correceptores que dão um sinal negativo. Então, eu iria mais para esse tipo de raciocínio, para essas doenças inflamatórias crônicas. Então, eu não acho que dá para usar o raciocínio da inflamação sempre. Eu diria que o antiparasitase é uma inflamação que deu errada, totalmente errada. Agora, o certo para essa inflamação pode ser diferente de outra. No caso das doenças como cistite na leishmaniose, eu iria muito mais para o lado de tentar fazer com que o sistema imune reconheça novamente o parasita e as células infectadas, porque ele está desligado. É quase um checkpoint inhibition, né, que é feito nos tumores. Interessante. Obrigado, Suelen, e obrigado, Mauro, pela resposta. O John Musi fez uma pergunta. A interação de SARS-CoV-2 com ACE2 pode justificar a tempestade de citocinas, pensando em alterar essa via natural de resolução da inflamação na qual o ACE2 participa? Eu não acredito não, viu, João? Eu acho que são funções diferentes e a gente vê isso para várias moléculas, né? Muitas moléculas têm essa função de docking, né? Em que outras moléculas sentam nela e sinalizam, e uma função enzimática, tá? Assim, eu não acho que seja... Primeiro que não dá nem para a gente saber, né? Porque é difícil estudar isso em seres humanos. Mas eu não acho que tem uma evidência de que tem uma diminuição de Angioma-7. Esse papel fisiológico do Angioma-7 é mais difícil de demonstrar, tá? Especialmente sistêmico. No rim, com certeza, porque tem muita CE2 e a gente acaba vendo. Então, assim, é possível, eu entendo a lógica da sua pergunta, mas não há, meu preconceito seria que não, e teria que ser estudado de toda forma, né? Tá, obrigado, Mauro. Hoje é o dia da Suelen. Suelen fez pergunta e agora está recomendando um livro, 10% Humano, por Anana Cole, que fala de microbiota. Suelen se apresentou e está recomendando. Eu queria fazer uma pergunta de Sandra. Sandra diz que muitas vezes nossa microbiota não só é confrontada com micro-organismos inofensivos, mas em alguns ambientes como o hospital podemos ser confrontados con microorganismos resistentes a drogas. ¿Cómo funcionaría esa microbiota na interacción entre microorganismos resistentes a drogas e células hospederas? Pois Sandra, as coisas acontecem de forma... Né, quando você vai no ambiente hospitalar, você começa a receber as informações ambientais. Você começa a ser confrontado com micro-organismos que estão naquele ambiente, né? E isso é inevitável, né? Mais além disso, e o que eu acho que é pior, é que a maioria dos indivíduos em ambiente hospitalar estão tomando antibióticos, que afetam muito sua microbiota e cria verdadeiro espaço para que haja colonização por outros micro-organismos, né? Então, como é que funciona a microbiota? Uma microbiota saudável, ela vai contrapor essa colonização. Essa, inclusive, é a função dela. Mas uma microbiota no indivíduo que está doente, que já deve afetar a microbiota, né? Que tem uma doença crônica, que modifica o perfil de antibióticos, de anticorpos, que afeta. E com frequência tomando antibiótico, você cria nichos para essas microbiotas, esses micro-organismos colonizarem o intestino e te causar infecção. Esse é o problema, inclusive, do hospital, né? Obrigado, Mauro. Tem algumas considerações que não consigo levar para questões, tá? Mas aqui João faz um comentário se a diminuição do risco de infecção bacteriana subsequente seria causada pela ação anti-inflamatória ou pelo controle na polarização do sistema imune, a resposta viral e consequente maior ataque à infecção bacteriana. Está se referindo a esse trabalho seu que você mostrou? Não, entendi.
A gente tem um outro trabalho que está numa revista chamada Cell Report, que uma parte do efeito é super complexo, tá? Então, assim, vamos lá. Uma parte do efeito da influenza no risco de uma infecção bacteriana é, sim, por estar alterando a microbiota. E mais além disso, o animal, quando é infectado por influenza e fica grave, ele para de se alimentar. E isso é suficiente já para alterar a microbiota. Você entende? Então, são vários fatores. Quando você adoece, você tem um fenômeno de doença, fenômeno não alimentar e, às vezes, fármacos sendo usados para tratar a doença. Isso claramente aumenta o risco de algumas infecções, sim. Né? O fato da gente conseguir reverter com os pró-resolutivos sugere, né? Porque você pode reverter com outros resolutivos, short chain fatty acids também funciona, sugere que essa melhora, você, quando a sua microbiota altera, você tem esse fenômeno que facilita a infecção. Assim, é difícil saber se é só na inflamação que isso acontece, tá? Mas claramente você repor esses micro-organismos, você repõe a sua capacidade de lidar com a infecção. Mauro, eu tenho recebido muitos parabéns para seu trabalho, por os conceitos, por a aula. Eu mesmo estou muito impressionado com sua calma para apresentar e mostrar conceitos. Eu estou realmente muito feliz com sua apresentação. E eu vou fazer uma pergunta um pouco da minha linha de trabalho, porque eu fiquei curioso como você integra os conceitos e sempre vê em relação à resolução da inflamação e a efetividade ou não nesse processo. E como a gente trabalha um pouco com imunidade inata, mas eu vejo a imunidade inata, sou parasitologista e tenho me dedicado também 20 anos, um pouco, a trabalhar com mecanismos de ativação e resistência em complemento. Então, assim, eu fiquei... nos últimos anos, a gente começou a ver o papel de vesículas extracelulares nessa resistência nos processos de infecção, tanto em doenças de Chagas, como em outras parasitoses que estamos caracterizando, Giardia intestinalis e em outros trabalhos que estamos realizando de outras doenças, com o papel de vesículas extracelulares. Então, queria te perguntar que papel você vê nessa história da inflamação nas vesículas extracelulares e quais são, por exemplo, no caso, você citou, parece que você está trabalhando com pneumococo, com um tratamento inibidor de complemento. E basicamente, existe toda uma relação de uma resistência em muitas infecções que são intracelulares, uma resistência a complemento propiciada também por mecanismos ou estratégias dos patógenos para evadir essa resposta. Então, você tem abordado um pouco, eu misturei disperso às vezes as perguntas, mas estou colocando dois conceitos aí, se você puder me comentar um pouco em relação à ótica que você vê esse processo inflamatório, o papel de vesículas extracelulares e o papel um pouco do complemento, principalmente em complemento em infecções. Pois é, eu acho que a questão das vesículas é uma coisa que a gente trabalha pouco, mais por questões... Tem uma pessoa do grupo que trabalha com isso no contexto de doenças fúngicas, tá? PB micose. Assim, cada vez mais eu tenho me impressionado com a capacidade das células conversarem umas com as outras, não só por moléculas, mas através de vesículas. Né? Isso é uma realidade. E cá entre nós, né? A Pfizer Moderna criaram essa vacina de RNA baseado nesse conceito muito simples, né? De que você consegue colocar RNA, o DNA, dentro de uma vesícula e mandar de um lugar para o outro. Esse é o conceito básico, eu acho que... Então, assim, essa história da vacina é sensacional do ponto de vista, né, porque as células produzem vesícula. Tá? Teve uma ex-aluna nossa, que agora é professora aqui na UFMG, ela estava estudando microvesículas de leite. Tá? De leite de vaca. Né? Ela foi para a Holanda, obviamente lá é o que eles mais têm, vaca e leite de vaca.
E eu fiquei impressionado como que o fato de ter ou não ter microvisita no leite altera tantas coisas como quantidade de osso depositado em modelos que você tem perda óssea, etc, etc. Então, assim, me impressiona muito e talvez essa seja uma coisa que a gente tem que aprender mais mesmo. Eu acho que é uma grande linha de pesquisa e não tem muito mais a dizer sobre isso, não, porque eu não tenho experiência nenhuma, a não ser com esses estudos. E mais, né? É vício, né? Eu sou médico e trabalho. Há um vício meu, né, e do médico, de olhar para o ser humano e centralizar isso em tudo. Mas, obviamente, os micro-organismos também liberam nanopartículas, né? E eles conversam, eles modificam a célula do entorno com isso. Então, o papel dessas microvesículas na patogênese está começando a surgir de forma mais intensa também. Então, eu acho que tem esses dois aspectos aí, que eu acho que tem que ser entendido, mas é muito difícil de levar isso para um modelo inflamatório, ainda enquanto terapias, né? Complemento. O complemento é uma... Hoje, para te falar a verdade, nós fizemos um estudo clínico com um inibidor de complemento em COVID, tá? E os resultados não foram muito animadores, mas também nós tivemos problema com a dose. A dose de complemento no COVID é muito alta, né? A quantidade de complemento, e aí a dose que funcionava em outras coisas não funciona bem. Mas eu acho que existem alguns sistemas que são tão fundamentais à resposta imune que você começa a mexer numa caixa meio preta demais, tá? Você começa a pôr a mão no lugar que não tem luz nenhuma e falta de conhecimento. Então, assim, claramente, você bloquear com complemento, você começa a ter um risco significativo de algumas infecções, tá? Então, isso sugere que você só vai poder tratar doenças em que o benefício é muito demonstrado, né? Então, o complemento entra, para mim, daquelas áreas de conhecimento que eu tenho muito medo de trabalhar, do ponto de vista clínico, né? Porque é muito difícil tocar a mão ali, por causa da relevância do processo, né? No, obrigado. Na verdade, meus alunos que trabalham com complemento vão ouvir você e vão ficar assim assustados, porque a gente não tem feito ensaios clínicos nem em animais com complemento, mas é uma coisa muito interessante para, talvez, entender também o processo como um todo, não? Entender o processo do patógeno, como resiste, como vai por uma via e principalmente nas doenças que nós trabalhamos, como doença de Chagas, que é tão importante na doença aguda. Ele é um parasita intracelular, depois que ele consegue produzir a infecção, aí ele depois se mantém através do tempo, e a gente está tentando entender um pouco essa dinâmica de infecção na fase crônica, e com tua apresentação fica muito também uma curiosidade a entender um pouco mais também mediador, pouco de sinais de tradução que se conhecem pouco, né? Pouco os sinais de tradução que precisam ser muito mais entendidos, que acontece com a ligação de receptores e as sinais das vias, não? Que eu acho que isso realmente falta, mas é muito interessante tua abordagem, que você vê do ponto de vista também de medicina e de doença. Olha, eu recebi outras perguntas, mas eu queria aproveitar um pouco, porque eu fiquei impressionado com seu currículo, Mauro. Eu sei que eu vi elementos na sua apresentação de uma pessoa muito humilde, porque eu já tenho visto, e você conhece muito bem também outras apresentações, pessoal colocando muito os trabalhos, as revistas, e os índices de impacto e tudo isso. E a gente está educando aqui esses alunos, que são um pouco uma renovação das gerações de cientistas que temos no Brasil. Então, a gente espera que a gente consiga manter esses alunos trabalhando, fazendo ciência, e que venham
a ocupar lugares que a gente está ocupando atualmente. Então, eu queria te perguntar um pouco a tua trajetória, porque me surpreendeu muito que você fez medicina e aqui a gente recebeu muitas pessoas que, a maioria, todos os apresentadores, os 18 apresentadores que a gente teve, tiveram experiência fora do país. Todos saíram como uma lógica que acontecia nos anos 90, 2000, certo? De ir fora para voltar. Mas no caso seu é impressionante, porque você é médico e foi a fazer o doutorado integral fora. E eu fiquei impressionado porque depois de fazer o doutorado, você emendou com um pós-doutorado e ficou muito tempo. E uma pergunta que a gente tem feito bastante aqui nessa galeria de pesquisadores bem conotados que a gente recebeu é primeiro, qual foi o impacto na sua vida dessa vida fora, na Inglaterra, em Londres? Como Londres te deu esse caráter internacional, mudou sua visão de ciência para voltar ao Brasil? Como influenciou? E outra coisa que queria, e uma curiosidade para mim, que você é médico, saiu, fez doutorado fora, fez pós-doutorado, e você parece que fez aquele diplomado da Escola de Medicina Tropical de Londres. Isso. Me surpreendeu você ter feito esse diplomado. Só uma curiosidade e queria saber sua vida, como foi em Londres. Pois é, eu acho que morar fora é mais do que estudar fora, é mais do que estudar fora, né? Morar fora, né? Porque tem um aspecto de morar longe do Brasil, cultura diferente. Eu acho que isso é muito enriquecedor, tá? Hoje eu já morei assim, durante o mais novo, com 16 anos, eu fiz intercâmbio do Rotary, né? Aquele intercâmbio de escola. Hoje é mais comum com os meninos. Na época, não tinha nem telefone, era super engraçado. Mas, enfim, a gente comunicava por carta, né? Hoje, falar isso para os meninos, né? Ligar era proibitivo, porque era uma ligação, um carro que ficava na telefonia. Eu diria o seguinte, depois eu morei nos Estados Unidos um ano, né, com 16 anos, depois fiz o doutorado, aí voltei, morei um ano na França e um ano nos Estados Unidos de novo. Sabáticos, coisas assim do gênero. Eu acho que morar na Europa é diferente de morar nos Estados Unidos, né? E morar fora é mais do que estudar fora, né? Morar, né? Eu fui recém-casado, então você tem umas coisas de viver uma vida, você que reconstrói, é muito legal isso. Então, você viaja, você tem uma forma diferente de ver o mundo. Então, sempre que há possibilidade, eu sou absolutamente favorável a se ir para fora, né? E eu entendo que tem a questão profissional e tem uma questão pessoal sensacional. Sensacional. Quando eu era menor, eu adorei morar nos Estados Unidos. É muito bom morar lá jovem, você tem muita oportunidade, a escola é muito divertida, né? Mas é muito daquele negócio de filme mesmo, né? Que esse negócio do popular, eles têm esse treco na cabeça deles, que eles não saem daqui, eles não desenvolvem de jeito nenhum. Eu acho que do ponto de vista pessoal é muito mais chato morar nos Estados Unidos que na Europa, isso eu não tenho dúvida, né? É muito melhor trabalhar nos Estados Unidos que na Europa, também não tem dúvida. As oportunidades de trabalho, então, isso é um negócio que você tem que contrabalancear, né? Eu acho que a vida nos Estados Unidos é muito sobre money, é muito dinheiro que eles pensam, o tempo todo, dinheiro, qualquer coisa. E eu acho isso muito chato, né? O europeu já tem mais uma questão da vida, da qualidade de vida. Então, isso é o estilo da pessoa, não tem nenhum lugar pior ou melhor, é o que você gosta. Mas eu acho que é fundamental sair. Eu ainda mantenho isso, sabe? Eu acho que é muito fundamental sair. Em relação a um ponto que você comentou, eu fiz medicina, eu fiz residência e fui, tá? Porque eu queria ir. Assim, nem fiz mestrado, doutorado, nem comecei aqui. Eu fiz lá, fui direto.
porque eu queria ir, pronto, eu mesmo, eu já falava inglês bem, né? Isso eu acho que não é opção de quem faz ciência não falar inglês, tem que falar inglês, tem que entender inglês, não precisa ser um ótimo orador em inglês, mas tem que entender e escrever. Não é opção não entender, né? Isso cada vez eu estou mais convicto disso. Não é porque inglês, sabe, tira o francês, as frescuras francesas sobre a língua. O inglês é a forma de nós comunicarmos. Nós somos cientistas, nós comunicamos em inglês. Ponto. Acabou. O resto é irrelevante. Tá? É objetivo, é muito objetivo. É absolutamente, não tem paixão nenhuma. Os franceses ficam numa frescura, eu morei lá, eu não aguentava. Porque a língua, né, fala vento e sal, e necessário, serva. Para! Eu não quero falar francês. Mauro, só um instantinho, que eu detesto ir a Paris sem saber francês, porque os caras te tratam, aquela parte turística, te destroem porque você não fala francês e fazem como que não entendem inglês. Então, é triste. É um pouco isso. Eu acho que tem melhorado um pouquinho, porque eles viram que eles ganham dinheiro com isso, mas assim, eu acho que aprende inglês porque tem que aprender, pronto, sem muita dificuldade, né? E nisso eu acho que os países ali do norte da Europa são sensacionais, né? Holanda, Bélgica, né? Quantas vezes eu já não fui visitar colaboradores na Holanda, na Bélgica, você entra na sala, eles estão falando a língua deles, que a gente não tem a menor ideia, Dutch, né? Ou francês, né? Em alguns lugares da Bélgica. Em meio segundo que você entrou, eles já mudam para o inglês e continuam a reunião em inglês. Impressionante. E não precisam falar inglês perfeito, precisa se comunicar. Então, eu saí cedo porque eu já falava inglês. Teve um cara que veio visitar no Brasil, eu fui lá, conversei com ele, eu quero ir para o seu laboratório e consegui uma bolsa de lá e fui. O DTMH, porque eu gosto da área de medicina tropical mesmo, né, em Londres, e é engraçado, né, medicina tropical inglesa é o traveler's medicine, né? Você vê a medicina tropical do cara que não é imune naturalmente, ele vai e se infecta. Então, eu vi mais malária em Londres do que no Brasil, né? Porque tem muita gente. Então, eu acho que são só visões sobre o mesmo problema, e eu acho que eu acho que o modo de fazer ciência no Brasil é muito diferente, e às vezes eu vejo muita gente indo para fora e tendo dificuldade de se adaptar, né? Especialmente o modo americano de fazer ciência, que o cara trabalha com a, né, que a gente fala em rebimboca da parafuseta, né? Ele trabalha com o detalhe do detalhe do detalhe, e ele pode fazer isso, porque lá ele tem o dinheiro para fazer o detalhe do detalhe do detalhe. E aqui a gente se readapta, né? Você não faz necessariamente o que você gostaria, você faz o que você quer, né? Isso tem vantagens e desvantagens. Para mim é vantagem, porque eu me adapto bem a isso, então cada um tem que se achar o seu caminho mesmo. Mas, enfim, essa adaptação de ida e volta tem que acontecer, né? Eu acho que os meninos, às vezes, quando voltam, ficam muito preocupados, especialmente os que vão para os Estados Unidos, por causa da Nature Medicine. Que saco, entendeu? Sabe, é importante sim publicar, quer dizer que o trabalho provavelmente é bom, mas não, o objetivo da vida não é publicar nessas revistas. O objetivo é fazer um trabalho bom que pode ou não ser publicado nessa revista. Beleza. Eu acho que essa forma de ver tem um significado muito grande, pelo menos eu tento falar isso para os meus alunos. Quer dizer, se você faz um bom trabalho, ele pode ser publicado nessas revistas ou em outras. Mas, assim, eu não miro na Nature, eu miro num bom trabalho, né? E acreditem, né? Tem pressões outras que não são. O fato de estar no Brasil é diferente, o fato de trabalhar, né? Se você... E a gente viu hoje, né? Muitos brasileiros publicaram nas revistas boas com Covid ou com Zika, né? Na época da Zika, porque a gente faz uma boa ciência. Só que a gente faz boa ciência com temas que não são do interesse dos editores dessa revista. É verdade. Mauro, eu queria, assim, obrigado pelo... Quando te estava ouvindo, eu não tenho ido nos Estados Unidos. Eu tenho uma queda por Inglaterra e uma queda por Londres. E porque eu te vou comentar um aspecto, mas antes disso, queria te falar que aqui veio um pesquisador
de Roberto Lins, do CPQAM de Pernambuco, e ele disse que ele, justo o conceito que você colocou um pouco, que ele voltou para o Brasil para ter a liberdade para pesquisar, porque ele nos Estados Unidos não estava aguantando a pressão do foco no objetivo do dinheiro, da pressão de lo que ele tinha que fazer, e ele voltou ao Brasil para ter mais liberdade para pesquisar. Então, foi interessante porque você, em certa forma, também, dentro das suas explicações e suas argumentações, colocou um pouco esse ponto, dessa liberdade que nós temos aqui no Brasil para pesquisar. Sim, não, né? Assim, era uma liberdade relativa. Você tem mais liberdade, mas também não tem o dinheiro para exercer sua liberdade, né? É verdade. Então, sim, depende do caso e também temos poucas opções aqui, né? Também, poucas opções. E eu queria te falar o seguinte, eu tenho colocado aos alunos muito que o mundo é muito pequeno e os cientistas somos poucos, não somos tantos. Então, eles têm que se cuidar também nessas relações. A gente se conhece agora de uma geração, de outra, eles são colegas, podem ser a futuro, podem ser top PI, podem ser chefe de grupo, e é uma relação, e nós somos muitos. Eu tinha guardado um comentário para falar para você, porque de algumas curiosidades que eu tenho um pouco com você. Então, talvez você vai rir um pouco ou não, mas como foi Nansen Village na sua vida e Woodside Park? você conhece lá? Mauro, eu te quero fazer um comentário. Eu ocupei o apartamento que você abandonou. É? Interessante. Nansen Village. No 7, né? Se eu não me engano. 7, Você saiu em 97 e eu entrei em 97 nesse apartamento. Eu fui com minha esposa também. E Nansen Village nos ajudou muito, porque nos adaptou, porque a gente teve contato com vários brasileiros, tinha muitos, não sei se você recorda. Claro. Dora, Sérgio, Ariel, Simone, Samuel, todos eles eu tive convívio o 97 com eles, com Dora um pouco mais, porque os filhos dela ficaram em Inglaterra, a Carolina ficou na BBC, e eu visitei e vi a ela depois, a filha da Dora e de José, o pessoal de Porto Alegre, que morava num apartamento maior. Então, eu não sei se você se lembra deles, mas é uma curiosidade que eu guardei, porque eu me lembrava, Mauro Teixeira. Depois de um tempo, eu falei, nossa, será que é ele mesmo? E aí eu fui a ver seu currículo, e aí eu falei, não, está enquadrado, né? Encaixou, foi Nansen Village. E o Nansen Village, para que o pessoal que não sabe, é uma hospedagem da Universidade de Londres, que oferecem e teve um convívio muito grande com pessoas de todos os países. Então, foi muito interessante ter contato com pessoas de outras línguas e muçulmanos de outras religiões e com tudo. A gente era outra época e tinha um common room da televisão satélite. Não sei se você se lembra um pouco. Não, eu lembro. Eu vi a Copa do Mundo de 94 no common room. Como é que Não, pois é, que barato esse negócio. Nansen Village, aliás, é mais bonito a história, que aí você talvez não tenha visto os fundadores, né, na época, Weinstein, né? Eles eram judeus que tinham sofrido muito na guerra, né? Eles foram para Londres e decidiram montar aquela vida, crescer aquela vida, porque eles tinham sido ajudados pelos ingleses e eles falaram assim, eu quero ajudar o mundo agora, e fizeram isso. Assim. A história da vila é muito bonita, porque ela nasce de um judeu que foi para lá, passou dificuldade, enriqueceu, ele construiu a vila e abriu e criou essa entidade que é o Nansen Village, que agora se autogere, baseado nisso. Então, assim, a ideia é tudo bom. E eu acho que é isso que é morar fora, né? Quer dizer, você está num ambiente, normalmente você acaba morando em
em guetos, vem até a ideia do gueto, porque você está mais próximo, é muito difícil você entrar e já amalgamar na cultura, você acaba entrando com seus colegas, né? E mesmo as culturas, mesmo a europeia, ela tem esse preconceito, essa dificuldade de atrair, né, especialmente nas grandes cidades, todo mundo se adaptar, e as pessoas variam. Então, eu acho que é sensacional você ver. Eu peguei, você talvez ainda tenha. A gente é pré-guerra do Irã, né? Então a gente tinha muito iraniano, muitos colegas iranianos Peguei. que participavam, entendeu? Assim, e iam e moravam, né? Eu peguei, inclusive, a Revolução Iraniana se fortalecendo e os alunos sendo obrigados a usar chador do nada, né? O véu. Então, é muito legal você ver isso. O Brasil, a gente fica meio ao largo do mundo, longe, e você não vivencia essas coisas que estão acontecendo. A Europa é meio passagem, né? Então ela sofre mais com essas coisas. O Nansen Village foi muito bom para nós, para mim, para minha esposa, porque a gente teve esse contato multicultural, muito religioso. A gente fez amigo de Oman, que quem iria pensar que teria um amigo de Oman e assim, e holandês também, e a gente teve muito contato com brasileiros. Mas eu também tenho uma coincidência, eu fiz parte do meu doutorado na London School, na Escola de Medicina Tropical de Londres, com John Kelly, com John Morrison Kelly, que é parasitologista de tripanosomas e leishmania, que é um biologista molecular, e então eu tive também esse contato, e eu te queria fazer... E há uma outra coincidência, eu não vou falar do ano para não nos entregar, mas eu abri essa reunião, a primeira pessoa que apresentou nesse ciclo seminário foi Álvaro Acosta Serrano. Álvaro Acosta Serrano é um pesquisador que está em Liverpool, ele fez doutorado com Sergio Checkman em São Paulo e ficou um tempo com Paul Ingram e com Mike Ferguson em Escócia. E ele tem uma posição no Instituto de Medicina Tropical de Liverpool. E ele nasceu uma semana depois que você. E do mesmo ano, não vou falar o ano, mas é uma coisa curiosa, que eu nasci uma semana antes de você. Então, somos de uma geração que a gente não fez isso por acaso, mas a gente, por coincidência, eu vendo um pouco as datas, porque me apareceu sua data em um assunto na internet, e eu falei, nossa, não acredito, os três de outubro do mesmo ano, é impressionante. Então, abrimos com Álvaro Acosta e fechamos com você. Então, isso é uma curiosidade do mundo muito pequeno e essas gerações de pesquisadores que talvez tenham tido vivências com diferença, mas a expressão de ir nos 90, certo, para a Europa é diferente que agora, em um mundo que escrevia cartas, que não tinha telefone, certo, não havia celular, a internet não funcionava tão bem, certo, Mauro? Então, não tinha, né? A internet não tinha. Quando eu fui, não tinha. Era outro mundo, e agora eles estão entregues a um mundo super de comunicação, onde tem um excesso de comunicação e não se conversam tanto quanto a gente se conversava nas outras épocas. Então, resumindo tudo, Mauro, porque estamos finalizando um pouco o seminário e o ciclo, teve uma pessoa que me impressionou e que eu não conseguia segurar um pouco a emoção, porque eu recebi aqui a um pesquisador do Rio de Janeiro, e esse pesquisador nos contou que estavam fazendo uma vaquinha virtual para manter a UFRJ. E isso foi um pouco emocionante, porque ele disse, eu estava um pouco com as cifras, né? Assim, a USP em São Paulo estava dando a mesma quantidade de dinheiro para manter e ajudar aos estudantes de fora, o mesmo dinheiro que a UFRJ precisa para trabalhar durante um ano.
e eles, talvez a USP com um pouco com mais dinheiro do Estado de São Paulo, e a UFRJ com muitas dificuldades. E eu tenho realmente um carinho grande para a UFRJ também, por a qualidade do trabalho que eles realizam, sempre muito criativo, com menos dinheiro. Eu sou funcionário da Fiocruz do Rio e recentemente transferido para Curitiba. Eu fiquei 7 anos aqui na UFPR como convidado. Só na universidade, só há 2 semanas me transferi para o Instituto Carlos Chagas, aqui de Curitiba. Então, eu queria... que você acha... que você poderia dizer aos alunos nesse momento de tantas dificuldades econômicas na ciência, nesse momento difícil que estamos passando, com corte de bolsas, com menos financiamento, na base da sua experiência de ter atravessado diferentes períodos de ciência brasileira, onde houve momentos importantíssimos há um tempo atrás, com criação de institutos nacionais de ciência, com estímulo para a saída para o exterior, que você poderia deixar como uma mensagem em relação a sua posição também como presidente da Sociedade Brasileira de Inflamação também? Que visão ou que recado poderia dar a esses alunos que nos estão ouvindo? Pois é, essa não é fácil, não. Eu coordeno o INCT, né? O INCT em dengue, né? Então, isso e realmente a importância relativa, né? O real, a gente continua trabalhando, mudou muito, né? E, assim, eu acho que essa geração, assumindo que os meninos estão aí com de 20, 30 anos, né? É uma geração que sofreu menos, enquanto eu acho que quando eles eram pequenos, o negócio estava feio que dói. Assim, 93, 94, que foi a época que eu saí do Brasil, vocês não tinham noção, né? Há exatos quase 30 anos atrás, né? A inflação era de 1,2% ao dia, né? O Collor tomou o dinheiro de todo mundo. Então, assim, o mundo estava numa situação horrível, horrível, né? E essa geração cresceu muito numa tranquilidade bem relativa, né? Que o Brasil, assim, nunca foi uma maravilha, nunca, mas a gente tinha. E aí, em algum momento, né, começou. Isso, o Lula era muito bom, na questão do orgulho do Brasil e tudo, né? Da gente ter esse orgulho de ser brasileiro e tal. Eu acho meio. Eu tenho minhas críticas a isso, mas porque era um pouco falso. Mas eu imagino o tanto que eles devem estar sofrendo, tá? Porque, assim, essa geração não só teve um problema, um impacto econômico muito grande nos últimos 5 anos, mas, assim, a gente emenda um impacto econômico com uma pandemia absurda e um governo anti-universidade, né? Isso aí é muito forte, é muito forte. Eu acho que, assim, como tudo no Brasil, é acalmar, entendeu? A geração internet tem uma ansiedade absurda, né? A pessoa me manda... eu te mandei um e-mail hoje de manhã, mensagem hoje de manhã, você não respondeu. Não. Né? Não, porque não é preciso. Não precisa ser tudo na hora, não precisa ser tudo hoje. Né? O timing das coisas, há um senso de velocidade, às vezes, que é um pouco preocupante. Né? Acho que a gente tem que calmar no mundo do jeito que está. Né? É o mundo todo que está sofrendo. Né? Nós temos que acalmar, pôr o pé no chão e parar e pensar. É um momento sensacional. As opções no Brasil são menos, não tem muito que a gente vai fazer para isso. A UFRJ eu sei que sofre, mas ela é mais histérica também, sabe? Ela sofre estrebuchando, em vez de sofrer mais calada, né? Sim, tá todo mundo em dificuldade, mas esse negócio de fazer vaquinha, não sei o quê, isso é um pouco político também.
sabe, é um pouco para dizer, tá muito ruim, tá vendo? Vamos voltar a ser como era antes. E eu não quero que seja como era antes, nem como é agora. Nós temos que melhorar. Como era antes era uma merda, agora é uma merda vezes 10, mas tudo bem. Tem que ser alguma coisa melhor daqui para frente. Para de gravar, que daqui a pouco eu sou preso. Mas, assim, eu tenho essa impressão de que aquele modelo que a gente tinha de vida, que é o modelo que veio com o PT, né? Porque o PT desconsidera a Dilma como parte do petismo. Né? Só existe o Lula, houve uma ausência de governo, que se chama-se Dilma, e aí entrou o Bolsonaro. Como se eles não tivessem culpa nenhuma do que está acontecendo agora, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que olhar para trás e falar assim, joia, isso nos levou até aqui, melhoramos do que era no passado, agora nós temos que melhorar mais. E melhorar mais não é voltar para aquele passado também que não era muito bom, e nem para o recente que é péssimo. Né? Então, entenda-se isso e é um processo. A gente tem que entender as coisas como processo. É um momento muito bom para voltar para os Estados Unidos. Nunca se teve tanto dinheiro em ciência e um governo tão preocupado e tão interessado em investir em dinheiro em ciência como é o atual, nos Estados Unidos. Então, é um excelente momento para se fazer interações nos Estados Unidos e tentar buscar pós-doc por lá. E, eventualmente, muitos vão ficar por lá porque vai ser difícil de voltar. É inevitável isso, entendeu? É inevitável que muitos brasileiros vão para o exterior e vão ficar lá e não vão voltar. Tá? Não vejo como isso não vai acontecer. O que mais? Não vejo... E nesse momento, eu acho que vocês têm que fazer o melhor mestrado possível, fazer as melhores interações possíveis. O Marcelo falou uma coisa de ciência é um negócio pequeno, né? É a coisa mais que remonta à Idade Média, né? Lá na Idade Média é o aprendiz, né? O aprendiz e o chefe do aprendiz é um negócio manual. Você aprende é assim, é contato, é no laboratório, né? E contato é muito importante e define a vida de vocês. Eu acho que isso é ter isso em mente, porque esses contatos vão definir. Né? O contato seu orientador, com orientadores, os colaboradores dele, é onde que você vai seguir seu caminho. Né? E uma coisa que eu vejo muito na minha instituição e nas instituições que já são um pouco mais estabelecidas, existe necessariamente um problema do aprendiz e de ensinador. Né? Até esqueci o nome, como é que é o chefe do aprendiz? É o aprendiz e o chefe dele tem um nome para isso, mas enfim. Eu também esqueci. Essa relação significa que você vai aprender o que seu chefe sabe. Tá? Então, qual que é a vantagem da instituição de te contratar se você sabe aquilo que o seu chefe sabe? Só aquilo. Então, em algum momento você tem que se diferenciar. E esse exterior é que te dá essa oportunidade. Entendeu? De você ir para fazer alguma coisa diferente, que você vai trazer alguma coisa que vai agregar aquele grupo onde você vai voltar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque você não quer ir para um lugar que, né, seu laboratório estuda uma proteína, você vai lá e estuda lá fora foguete, você não vai voltar. Né? É muito diferente. Mas se você continuar estudando a proteína e vai para o exterior e continua estudando a proteína, o que de novo você trouxe? Qual é o conhecimento que você traz que vai acrescentar ao lugar que você saiu? Eu acho que pensem nisso, porque esse planejamento de carreira tem que haver também. Né? Nós estamos na lá de planejar aposentadoria, vocês têm que planejar carreira, entendeu? É verdade, é verdade. Mauro, obrigado pelos teus conceitos. Compartilho alguns pontos com você. Talvez teríamos que colocar muita argumentação. Realmente, aquele até comentário político, que eu também sou bem envolvido um pouco, é verdade. A gente tem responsabilidade. Não é possível que se isole o governo Dilma da governança do PT. E sim, seria muito melhor ver os erros do governo, porque a gente vê que na situação até acadêmica e
e no momento que o país estava, a gente tinha um momento muito bom e se cometeram erros e que chegaram à situação atual. E isso foi responsabilidade de todos. Todos, estou falando, o governo, cidadãos e todos os que vivenciamos essa parte da história do Brasil. Então, é uma situação bem complexa e a gente espera sair disso. Que bom que você disse isso da diversidade, de sair, voltar e ser algo diferente, porque talvez a gente tenha que fazer meia culpa que em alguns lugares onde não se cresceu muito e onde não se melhorou em qualidade, é quando não se privilegiou essa diversidade de ir a outro lugar e voltar e trazer um ganho diferente, um adicional diferente. Então, quando se manteve aquela coisa de que o que sabia sabe o mesmo do chefe, aí não se progrediu muito. Então, isso é responsabilidade de microgrupos, núcleos e talvez instituições que não abriram a cabeça em relação a essa capacidade que têm as instituições de se renovar e de melhorar baseado na experiência, não? Uma pessoa vai para fora, aprende, volta e traz um ganho. Ou traz alguém de outro lugar que não tem nenhuma importância dentro dessa instituição e consegue construir um novo núcleo e um grupo de trabalho em uma instituição com ideias diferentes. Então, estou reforçando os conceitos que você colocou, porque a gente já conversou bastante com vários pesquisadores das oportunidades de ir para fora, de tudo isso, e acho que você acabou com uma ideia muito interessante, pelo menos sendo realista. A gente não pode fugir dessa ida para os Estados Unidos. Talvez o pessoal do Sul não vive o que se vive em Belo Horizonte e em São Paulo, tempos atrás, que a gente tinha que ir para fora para poder voltar, certo, Mauro? Era quase uma obrigação. Você ia para a Inglaterra, Europa, ou você ia para os Estados Unidos para voltar e ganhar concursos. E isso, acho que vai ser talvez uma tônica um pouco do momento atual, com pouco investimento, pessoal ir, voltar e poder seguir fazendo ciência quando mudem as condições também aqui internamente. Bom, Mauro, eu queria te agradecer mais uma vez e talvez era muito curioso isso de Nansen Village, que eu tinha guardado um pouco para mim, e quando me encontre com os caras, vou falar um dia, eu recebi o Mauro num seminário e a gente compartilhou esse momento na Nansen Village. Eu queria te parabenizar também por todo esse trabalho e também, mesmo você sendo altamente produtivo, essa mensagem de mostrar o que você quer mostrar, responder uma pergunta e publicar onde pode, certo, e onde deve, e se você é citado, está construindo uma história. Se você consegue fazer ciência, e ciência séria, você vai publicar e em algum lugar vão a ler e vão a citar, e aí você vai seguir construindo essa história. E não necessariamente ficar com aquela coisa de tem dois Nature, um Nature, às vezes tem cara que tem Nature e depois não consegue construir histórias, e ficou fazendo esse Nature fora do país, com a habilidade de uma pessoa de fora do país para construir, aí ele volta e não é capaz de contar história e de poder planejar um projeto, nem construir um grupo. Então, isso é importante para esses alunos, o exemplo do Mauro, de uma pessoa altamente sucedida, que ela tem esse conceito de ciência. Eu te agradeço, Mauro, e espero te ver pessoalmente depois dessa pandemia, ou em Curitiba, ou em Belo Horizonte, ou em algum congresso, e você voltar a alguma atividade nossa presencial para aproveitar essa aula tremenda que você deu, muito didática, muito clara no trabalho de inflamação. Muito obrigado, Mauro. Eu queria deixar para você a palavra, se alguém quiser se manifestar, estamos acabando a disciplina. Se algum dos alunos quer falar alguma coisa, eu abro mão, mas se não, eu passo para o Mauro se despedir e a gente se despedir. E, aliás, é um momento para abrir a câmera, talvez, aproveitando a minha paciência, já passamos do tempo.
si se atreven a abrir la cámara, ya todo el mundo se presentó, conheceu, e eu acho que era para finalizar a disciplina, me aproveitando um pouco da paciência já do Mauro nesse horário, mas se vocês abrir a câmera, eu acho que demonstra um pouco que já se apresentaram e nos conhecemos. Marcel, Diga. eu gostaria de agradecer a você e aos alunos aqui do PBF que persistiram e nos acompanharam todos os seminários, né? Então, muito obrigada, Marcel, muito obrigada aos alunos aqui do PBF da UEM. Obrigado, Gessilda. Eu que agradeço a presença de vocês e de todo mundo, pessoal de Pernambuco, pessoal de Belo Horizonte, de São Paulo, de Lages, de Curitiba, de Criciúma. Eu agradeço. Os alunos são tímidos, parece que nenhum quer se manifestar. Se não se manifestam, bom, uma virtude das transmissões por videoconferência, Mauro, e uma coisa também, Gessilda, que acho que a gente deve manter esse mix de atividades remotas, porque facilita bastante, tem permitido uma série de atividades que nunca, jamais teriam sido passado por nossa cabeça. A semana passada participei do Congresso de Parasitologia do Reino Unido, do BSP, e fiquei aqui na minha casa participando, gratuito, que eles abriram para as pessoas do terceiro mundo gratuitamente. O Brasil voltou a ser considerado terceiro mundo. Um tempo nos deixaram fora, mas agora nos estão considerando devido à situação econômica atual. Mas isso aqui deve se manter e acho que deve se impulsionar mais iniciativas. Então, Mauro, eu te agradeço muito por vir a encerrar e eu queria com uma figura importante da ciência brasileira e eu estou super satisfeito e te agradeço por uma palestra de tanta qualidade e por conceitos também tão claros em relação à política, em ciência e à situação do país. Gessilda, também lhe agradeço por toda essa participação e bom, só queria apenas dizer tchau, Mauro, muito obrigado, Gessilda, e a todos os alunos, tá? E espero rever vocês presencialmente em algum momento e vamos alargar uma atividade de final de ano. Já falei em setembro, outubro, de um workshop em patógenos hospedeiros. Estamos planejando e vamos mandar informações para vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Eu só me despeço, digo tchau agora. Mauro, Tchau, tchau. um abraço, Obrigado. Tchau, tchau. Espero verlo em algum momento. Tá? Tudo bom? Tá? E obrigado aí por todo esse conhecimento e todos esses conceitos que trouxe aqui no último dia. Tá? Obrigado, viu? Boa semana a todos. Tchau, tchau. Igual para vocês. Até mais. A próxima semana, feedback. Me estão lembrando. A gente se vê a próxima semana. Os alunos que quiserem, eu vou mandar o convite. Então, bye. Não abriram a câmera. Marcel, Diga. manda o link para mim também, da próxima semana. Tá bom. Ótimo. Obrigado. Adoraria participar. Obrigada. Tá. Tchau.